4:10. Amém? Glórias a Deus. Tá com retorno em cima não, né? Tá? Tem que tirar lá. Ah, Deus. Quatro e 10 de... Alguém sabe tirar o retorno aí da mesa aí? Tira aquele retorno ali em cima que está reverberando aqui, não estou conseguindo. No canal do microfone vocês tiram o auxiliar 1 aí, zera ele. Amém? O microfone que esse que eu estou usando, sobe lá e tira o auxiliar 1. Amém? Aí, melhorou. Tá vendo? É para tirar, não é para pôr não. Tira ele. Amém? Auxiliar 1, botão do auxiliar 1, você zera ele. No canal do microfone aí. Desse microfone aqui. Deu certo? Isso aí. 4:10. Vamos lá? Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa, e mediante esse sinal lhe salve a vida. E não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Ester, imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto se calares deste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Amém? Então Ester mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai ajunta a todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Então partiu Mardoqueu e agiu exatamente como Ester lhe havia dito. Deus, em nome do Senhor Jesus, teu filho amado, Pai, nós vamos ministrar essa palavra, Pai, que o teu Espírito colocou ao nosso espírito. Senhor, não permita que seja a minha pessoa transmitindo esta palavra. Não permita, Pai, que seja meu entendimento, mas sim a tua vontade. Pai, que todo empecilho, Pai, que toda potestade, que todo principado seja destruído. Tudo aquilo que impede que os nossos ouvidos ouçam e o nosso espírito entenda, seja aniquilado. Senhor, eu destruo, Pai, qualquer sentimento nosso, Pai, de conhecimento, no nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito possa fazer uso da minha vida aqui nessa noite, Senhor, não para transmitir a minha verdade, mas a tua verdade, Cristo. Deus, nós declaramos que a tua igreja não precisa de mais nenhuma outra coisa a não ser o teu Filho, Jesus Cristo.
Nós declaramos que a palavra nossa não pode ser uma outra palavra que não eleve o nome do teu Filho, nosso irmão Jesus Cristo. Senhor, nós guerreamos em ambientes, ó Pai, para destruir, Senhor, todos os principados, para destruir, Senhor, tudo aquilo que nos aniquila simplesmente a condição de apenas meramente ouvintes, mas saímos para praticantes. Saímos de ouvintes negligentes para praticantes fiéis da Tua palavra e do Teu reino. Oh Yeshua! Nós nos submetemos à Tua verdade, nós nos submetemos ao Teu governo. Eu submeto ao Espírito Santo nessa noite. Ah, Senhor, que essas palavras sejam palavras certeiras ao espírito de cada um que está aqui nessa noite, de cada irmão que está nos ouvindo longe, à distância, em outra cidade, em outro estado. Senhor, acompanha os nossos irmãos que estão lá em Santa Catarina, Senhor, à distância, Senhor. Os irmãos que estão lá na cidade de Caraguatatuba, assistindo à distância. Senhor, nós oramos e intercedemos por aquela família de Caraguatatuba, de Santa Catarina. Intercedemos, ó Pai, pelos filhos que estão ouvindo aqui em São José dos Campos, Senhor. Nós profetizamos, Pai, para esta casa. Nós profetizamos, ó Pai, para esta geração. Nós profetizamos, ó Pai, para os nossos filhos que ainda não vieram. Nós profetizamos, ó Pai, para os filhos que serão gerados, ó Pai, para os filhos que nascerão, nós profetizamos. Estamos nós aqui. Senhor, nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos isso, Pai, como verdade sobre a nossa vida. Sim, Jesus. Amém. Essa semana, quando eu li essa mensagem, essa palavra, né? O Senhor tem falado muito conosco sobre a autoridade da igreja, o que a igreja tem como autoridade. E o Senhor tem falado muito também conosco sobre praticar aquilo que a gente ouve. Não adianta a gente só ouvir se a gente não praticar. Não adianta a gente conhecer do reino de Deus se a gente não for curar pessoas. Não há sentido conhecer a revelação do reino se não for para pregar o evangelho. Não há sentido conhecer a revelação do reino se for ficar esperando alguém para fazer. Porque a revelação do reino, ela destrava em você para você fazer. Você não precisa esperar mais pelo pastor, você não precisa esperar mais por ninguém. Você vai lá e faz, porque você tem um encargo, você tem um envio do pastor, vai lá. Quando você entende. E essa geração de Esther é uma geração que foi levantada, irmãos, para mudar o ambiente. A geração de Esther, ela foi levantada para salvar a terra. Amém? Nós somos a geração de Esther, irmão. Essa igreja é a igreja que é a geração de Esther. Mas nós podemos estar num palácio e não entendendo qual é a função que nós vamos exercer no palácio. Amém? O povo estava sofrendo. Amã tinha feito um plano maquiavélico, diabólico, para destruir o povo judeu. E o rei tinha caído nesse plano, porque o rei não tinha conseguido enxergar as maldades. Certo? O rei não tinha conseguido enxergar a maldade do plano. O rei só tinha conseguido enxergar o benefício que ia acontecer ao rei
Só que lá existia um homem, um pai, Mardoqueu, um pai que cuidou de um filho que não era seu. Em algumas versões é Mardocai, Mordecai, na minha é Mardoqueu. Um homem que criou um filho que não era seu. Ou seja, Esther não era filha dele. Esther era o que dele? Prima. Filha do primo. Certo? Mas ele cuidou dela. Ele cuidou tanto dela que ele deu um destino para ela. Ele apontou um destino. Porque pai não é apenas gerar, pai é aquele que dá destino. E Mardoqueu deu o destino para Esther até ela chegar a ser a rainha daquela província, daquele império. Só que quando ela chegou até aquele império, quando ela viu o povo judeu sofrendo, ela não se comoveu. Ou apenas se comoveu, mas não praticou. Então nós temos que entender uma coisa, irmão. O que o diabo está fazendo com a terra, ideologia de gênero, feminismo, homossexualismo, etc, etc, todas essas coisas que estão acontecendo, torta que está acontecendo, é um plano maquiavélico de Amã. Quem está entendendo aí? E os reis estão gostando. Por que os reis estão gostando? Porque eles não conseguem enxergar maldade nisso. Nossa, é verdade. É direito de igualdade. Vocês conseguem entender isso? Não é que os reis não têm a revelação. Quem tem a revelação é a igreja. Quem tem a revelação é Esther. Quem tem a revelação é Esther. Só que muitas das vezes a igreja não está ouvindo o pai. Mardoqueu era um homem que era diferente, irmão. Ele foi para cima. Vão destruir o nosso povo? Vestiu de saco, jejum, ficou na porta do palácio, ficou lá no ar. E quando Esther vem até ele, ela fala para ele: olha, eu não posso, tio, primo, eu não posso entrar na presença do rei se o rei não me chamar. A igreja está acima. Eu não posso entrar na presença do rei, porque se eu entrar na presença do rei sem ele me chamar, eu posso morrer. E já faz 30 dias que o rei não me chama. O problema nosso é que nós temos medo de morrer. Esse é o maior problema. Quando você tem medo de morrer, significa que você não morreu ainda. Hoje na escola de líderes eu falava com os irmãos uma coisa muito importante, que é: não lute com a cruz. Quanto mais tempo você lutar na cruz, mais agonia você vai passar. Porque a cruz é um lugar de agonizar. É um lugar agonizante. É um lugar de sofrimento. Quanto mais tempo você ficar nela, mais tempo você vai sofrer. Então já se entrega logo e morre de uma vez. Amém? Porque essa morte não é morte, ela é vida, irmão. Quando você morre, morre o seu eu e Cristo ressuscita em você, e a vida de Cristo passa a ser a sua vida, onde as reputações já não se importam mais. E Esther, ela não tinha compreendido muito esse negócio, não. E o mais interessante é que Esther, ela substituiu uma rainha que não respondeu a um chamado. Vocês conseguem compreender isso? O rei estava dando uma festa de vários dias, chapado, bêbado. O rei estava bêbado, mostrando o reino dele para todo mundo. Chamou todos os reis das outras províncias, chamou todos os governos e começou a mostrar. Aí chegou uma hora e disse: eu vou chamar a minha rainha para você conhecer a minha rainha, Vaste. Aí quando ele chama a rainha fala assim: eu não vou, eu já tenho uma festa particular, individual, e eu não tenho compromisso com o reino. Ai, meu Deus do céu! No reino de Deus não tem espaço para ser individual.
ou é coletivo, ou não existe. E essa rainha Vasti, não, eu já tenho uma festa particular para mim. Eu não vou até você, rei. Então, aquele rei ele enfezou e falou assim, olha, essa mulher não pode ser rainha. Ela também envergonhou na frente de todo mundo. Se eu deixar ela como rainha ainda, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o povo? O povo inteiro não vai servir mais a mim, porque a rainha não honra o rei. E a geração de Vasti foi essa geração que Esther substituiu. A geração de Vasti é uma geração que não respeita a autoridade. O rei chamou, ela tinha que estar lá. Se o rei estava fazendo uma festa para todo mundo, o reino inteiro estava lá, irmão, chapada, semana de festa. O que a rainha está fazendo? Uma festinha particular dela. A festa era para todo o reino. É assim que as igrejas estão. O rei está querendo uma festa, mas a igreja não pode, irmão, ir na outra. Eu não posso ir na outra igreja. Por quê? Porque eu sou da denominação A ou da denominação B. É muita doideira, irmão, essas coisas. Por isso que Paulo fala que não importa como o evangelho seja pregado, o importante é que seja pregado. Por isso que nós temos que elevar o nível de justiça, irmão. Você pode entrar num bairro, não tem ninguém evangelizando. Quando uma igreja começa a evangelizar, todas as outras começam a evangelizar. Irmão, se é por competição, ou se é por... não tem problema nenhum. O importante é que o evangelismo está acontecendo. Nós temos que ser o primeiro que eleva o nível de justiça. Amém? Nós somos o primeiro que tem que ir. Eu achei bonito, domingo retrasado, eu vi os irmãos aqui distribuindo folheto aqui fazendo evangelismo pessoal. Aí daqui a pouco a igreja ali do lado ali estava distribuindo folheto também, começou, entendeu? É isso. A outra lá em cima também, é isso, irmão. É sair para a rua e influenciar ambiente. Mas a igreja não tem entendido isso e tem ficado numa festinha particular. O rei tem chamado a igreja para apresentar ao mundo. O rei chamou Vasti, vem Vasti, que eu quero apresentar você ao mundo, aos reis da terra. E ela não quis ir. E uma geração que não respeita a coroa é uma geração que vai estar preste a uma geração que não respeita a autoridade do rei, ou que não responde. Vamos melhorar aqui. Uma geração que não responde ao chamado do rei está pronta para perder a coroa. Uma geração que não responde ao chamado do rei perde a coroa. Lembra que nós falamos que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Porque ele chama, mas ele só escolhe quem responde ao chamado. Quem não responde ao chamado perde a coroa. Foi isso que aconteceu com Vasti. E Vasti perdeu a coroa. Por quê? Porque festas particulares, eu estou falando isso no âmbito espiritual, não são aceitas no reino de Deus. Porque em Lucas 11, 23 nós aprendemos que ele fala: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então no reino ou é todo mundo junto, ou eu estou espalhando. Quem está entendendo? Então essa é a visão da igreja. Ou eu estou trabalhando com o coletivo, ou eu estou espalhando. E quando eu tenho uma visão do coletivo, do todo, eu trabalho para o todo. Às vezes a minha visão pessoal é muito boa, mas não é para o momento. Eu tenho que trabalhar pelo coletivo. Eu quero fazer tal coisa, então vamos orar e vai ser o coletivo. E tem muita gente que quer que a visão dele seja a visão da igreja, em todos os lugares. Ele chega e fala assim: pastor, Deus falou que a visão da igreja tem que ir por este caminho, por esse caminho. Deus não falou nada para mim, irmão. Quem está entendendo aí? Deus não é Deus de confusão. Se a visão da igreja tem que ser essa, Ele vai revelar o pai da casa. E eu vi muitos ministérios se ruírem por causa disso. Facções e divisões. Não tem o caminho. A visão é para o pai da casa. Quando o Senhor falou para Moisés tirar o povo do Egito, Ele falou com quem? Foi com Moisés ou foi com Arão? Quando Arão quis ter uma visão, o que Arão fez? Ele fez a vontade do povo. Ele fez o quê? Um bezerro de ouro. E o povo adorou. A visão estava com Moisés. A visão sempre vai estar com o pai da casa. Quando chegar a tua hora de fazer,
que você recebeu o envio, se Deus te deu uma visão, você vai aplicar essa visão conforme Deus te deu, porque não tem como você colocar uma visão de Moisés em Abraão, e não tem como colocar uma visão de Abraão em Salomão. Quem está entendendo? São épocas e tempos e cabeças diferentes. Deus dá uma visão para cada um para cumprir o propósito eterno dele. Deus não vai colocar uma visão numa pessoa que é diferente a identidade dela. Então é por isso, irmão, que nós não temos que imitar ninguém. Amém? Vocês são parecidos com quem? Nós somos parecidos com Cristo. É Ele que nós somos imitadores. Ele é o nosso modelo. Uma vez me perguntaram: a sua igreja lá, pastor, é parecido com a Bola de Neve? É parecido com a fulana de tal? É parecido com a igreja da cidade? Não, não é parecido com ninguém. Nós procuramos ser parecido com Cristo, porque Ele é o nosso modelo e nós fluímos naquilo que Ele deu para nós. Então entenda isso. Visão estabelecida. Se Deus te deu uma visão, quando você for enviado, você vai trabalhar nela. Deus não vai te dar a tua visão para que o pai da casa faça na tua visão. Até porque cada um tem que ter uma identidade. Eu estou orando que Deus vai levantar a sua identidade, amém, irmão? Você não vai ser cópia de ninguém. Sabe aqueles ambientes que um pega o microfone e prega igualzinho o outro? Meus irmãos, Jesus, estamos chorando aqui, fala igual o líder. Isso não é paternidade, irmão, isso é manipulação. Paternidade, pregar é pregar o mesmo entendimento, não com a mesma voz, não do mesmo jeito, não. Por quê? Porque cada um tem uma identidade em Cristo. E o povo entende muito de manipulação e pouco de paternidade. Porque no reino o que tem valor é o coletivo, o individualismo não. Então a igreja precisa ter pais que introduzem os filhos para responderem ao que foi introduzido. Aliás, a igreja precisa de pais que introduzem os filhos e precisa de filhos que respondem ao que foi introduzido. Ou seja, o que Mardoqueu fez? Ele introduziu Esther ao reino. E na hora de Esther dar uma resposta para o rei, para ele, que era para o reino de Deus, Esther titubeou e não respondeu. Aí ele confrontou ela foi orar e respondeu e fez. Então o que a igreja precisa? De pais que introduzem a pessoa ao reino, e de filhos que respondem ao chamado que a pessoa teve, ou aquilo que foi introduzido. Então um pai, geralmente, ele vai dar a introdução, e quem vai continuar é o filho. O pai só introduz. Mardoqueu foi este homem. Um homem que não se preocupou com a sua promoção. Um homem que não se preocupou com a sua imagem. Então a igreja precisa de Mardoqueus, irmão. Homens que não querem ser promovidos pela igreja. A igreja precisa de homens assim, que não querem ser promovidos por ela. São homens que querem só manifestar e introduzir filhos na terra. Porque está cheio de homem usando a igreja, abusando e tendo promoções pela igreja, usando a igreja como um trampolim para uma promoção pessoal. Um pai nunca vai querer sua promoção pessoal. Um pai sempre vai querer introduzir filhos. E enquanto a Esther estava no palácio, Mardoqueu estava na intercessão, intercedendo por ela. Mardoqueu era um pai de destino. E por isso ele lembrou Esther: Esther, você não vai? Ó, o povo está sofrendo. A única salvação do povo judeu é você. E você é judia. Se você não ajudar eles, você também vai morrer. Agora deixa eu falar uma coisa para você, Esther. Se você não quiser ajudar, eu tenho certeza que o nosso Deus vai dar um escape para nós. Mas como você fugiu da raia, para você não tem escape. Então todo aquele que foge da raia, ou foge do chamado no reino, ele está prestes a perder a coroa. Amém? Ele está prestes a perder. Quando Mardoqueu confronta Esther, fala: você não vai? Você tem que ir, Esther. Se você não for,
Você tenha certeza que você também morrerá. Ou seja, irmão, uma igreja que não responde ao chamado do rei, ela morre. Ela morre porque o rei vai aceitar coisas que ele nem sabe que são más, porque sempre há malignidade em tudo, irmão. Agora nós estamos falando do rei dos reis, o Pai. Uma coisa interessante que o Senhor falou no meu coração é que quem conhece o reino, mas só quer ficar na estrutura do palácio, morrerá pelo sistema estrutural do palácio. Quem conhece o reino, mas só quer ficar na estrutura do palácio, morrerá pelo sistema estrutural do palácio. Oh, eu sou do reino, mas eu me sujeito. Eu sou do reino, mas não tem problema. É um sistema, mas eu sou do reino. Quem conhece o reino, mas se sujeita a ficar no palácio, morrerá pelo sistema estrutural do palácio. O próprio sistema mata. Foi o que Mardoqueu falou para... Olha, depois vocês tiram aquele relógio dali. Joga fora aquilo ali. A igreja não pode ter relógio, não. Aquilo ali é inimigo do Espírito Santo. Eu não vi que estava ali. Aquilo ali ele tira a atenção. Todo mundo fica ali, ó. Joga fora, some com aquilo ali. Nós temos que vir para o culto e esquecer dessas coisas. Eles estão gostando, estão querendo voltar à origem. A origem nós temos que voltar é Cristo, gente. Por isso que eu estou olhando, todo mundo olhando para o relógio ali. Amém? Vamos corrigir no meio do caminho aqui. Amém? E aí, a pessoa que quer ficar no palácio, e ele vai morrer pela estrutura do palácio, a própria estrutura do palácio mata ele. Foi o que Mardoqueu falou: você não vai? Você acha que no palácio você está protegida? Espera eles matar todo mundo lá, que depois vão vir atrás de você, a hora que descobrirem que você é judia. Posso falar uma coisa para você? A estrutura do palácio não protege ninguém. Protegidos pela estrutura do palácio são homens que estão prestes a morrer. Só serão enganados. E a igreja que só quer ficar na estrutura, ela não estabelece o trono de Deus. É aqui que eu quero introduzir a palavra. Então, quando Esther entendeu o que ela fez, ela foi lá, orou, jejuou, guerreou, foi até o rei, conseguiu entrar no rei. O rei entendeu que ela estava intercedendo, ela chegou até o pé do rei, chegou até o trono. Por quê? Porque ela entendeu o que ela precisava fazer, ela tinha que chegar até o trono. Ou seja, posso falar uma coisa para você? Não adianta você ser só liberto, não adianta você sair do meio da plebeia e se comportar como rainha. Você tem que chegar até o trono. E a igreja, ela está se vivendo como livres, mas não estabelece o trono de Deus na terra. Então nós precisamos ser uma igreja que estabelece o governo de Deus na terra. Amém, irmãos? Você só vai estabelecer o governo de Deus quando você entender o que é o reino de Deus. Que você precisa falar assim: eu preciso colocar, não é só estar livre, eu preciso colocar agora, estabelecer o trono de Deus na terra. E aí o trono de Deus, ele se estabelece, o que está lá em Salmo 89:14, que as bases do trono do Senhor são o direito e a justiça. E o amor e a fidelidade vão na frente disso. Então a igreja tem que colocar amor, fidelidade, direito e justiça. Então a igreja tem que ser a referência em direito e justiça. Porque é isso que o povo, lá em Isaías 26, o povo de Israel, o Senhor falou para eles: vocês foram chamados para ser referência às nações. Depois você lê Isaías 26, você vai entender que era para eles olhar que através do direito e da justiça as nações da terra iam copiar eles.
E aí eles ficaram tanto adorando e achando que estavam adorando a Deus. E no final da conta, no final do capítulo 26, quando eles chegam lá, eles falam assim: nossa, nós achávamos que estavam gerando alguma coisa, sentimos dores de parto, Isaías 26, sentimos dores de parto que estavam gerando uma coisa, e depois no final das coisas era vento, nós não geramos nada. Sabe por quê? Porque eles não entenderam que eles eram para ser usados como uma nação para mudar a terra. Isaías 26 fala que eles eram para ser uma nação que transformaria a terra. Isaías 26:9 diz assim, ó: com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então o que o Senhor tinha feito para Israel é: vocês vão estabelecer a minha justiça, o meu reino, e os moradores do mundo vão aprender através de você. E eles abandonaram isso. Aí em Mateus 22 o Senhor fala assim: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Em Mateus 22 o Senhor fala do rei que deu a festa, né, e chamou as pessoas, e as pessoas não quiseram ir. Depois ele mandou convocar todo mundo, aí foi tudo que não era convocado, apareceu lá. Aí no meio da festa tinha um cara que não estava com a roupa de festa. Aí o rei falou para ele: por que você não está com a roupa de festa? O cara não respondeu para o rei, ou para o Senhor. Aí para o cara não ter dado uma resposta, o que ele falou? Lança fora esse cara aqui no lugar que há trevas e ranger de dentes, choros e ranger de dentes e trevas. Por que que lançou? Porque ele não respondeu. Não foi porque ele não estava com a roupa, porque ele não respondeu. Ele podia falar: eu não estou com a roupa por causa disso. Então, ou seja, se não respondeu é porque ele não queria estar com a roupa. Aí o Senhor coloca a igreja para ser modelo na terra, para que transforme a terra. A igreja fica na estrutura do palácio. E sabe o que é pior? Fica em servir na estrutura do palácio ainda. Aí começa a encarecer tanta a estrutura que o dinheiro que entra na igreja é só para manter a estrutura, não para fazer o reino. Quem está entendendo aí? Cara, tudo isso aqui que nós temos é para servir a gente, não a gente servir isso. O dia que a estrutura começar a manipular a gente, nós estamos fora da visão. Por isso que a igreja tem que ser o mais simples, para você não ficar gastando dinheiro na estrutura. Tem que gastar dinheiro no reino. Então o que Mardoqueu estava falando para Esther: Esther, sai daí, sai deste lugar, vai até o trono, vamos estabelecer o trono. Então, irmãos, nós temos que parar de ser só libertos, mas não estabelecer o trono. Tem uma geração de gente aí que foi liberta, está livre, mas não estabeleceu o trono de Deus na terra. Não adianta nada. Liberdade sem identidade não presta para nada. Ah, você é livre. Eu sou livre. Mas e aí, o que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Irmão, quando a princesa Isabel liberou a Lei Áurea no Brasil, que deu liberdade aos escravos, teve um monte de escravo que saía e não sabia o que fazer. Quem que você é? Eu sou um ex-escravo. E agora, o que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer. Não sei onde que eu vou comer, não sei o que eu vou fazer. E tinha muito escravo que voltava para a fazenda e se submetia a trabalhar de graça, só para ter que comer, porque ele não sabia. Então não é só a liberdade que a igreja precisa. A igreja não é só livre, não é só ser livre. Você tem que saber o que você vai fazer com essa liberdade. Eu sou livre, mas eu não sei o que eu vou fazer com essa liberdade. Então, se eu sou livre, eu sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer o trono de Deus. E se eu vou estabelecer o trono de Deus, eu vou estabelecer a justiça. O ambiente vai ser mudado, porque eu vou influenciar o ambiente. Eu não aceito, irmão. Eu não aceito dizer que nós somos o país do avivamento. O Rio de Janeiro mata mais gente do que a guerra que está acontecendo lá no Iraque, no Afeganistão, em qualquer lugar. Põe no jornal e compara quantas pessoas estão morrendo nas guerras lá no mundo afora, lá na Líbia e tal, etc., na Síria, e põe no Rio de Janeiro, quem está matando mais?
gente fala assim, nós somos o país. Que avivamento, irmão? Avivamento só vai ter quando a igreja entender que não é só a liberdade, ela precisa trazer o trono de Deus. Ah não, mas faz tempo que o rei não me chama. Ei. Se você não for até o trono, você não vai trazer o trono. Então nós temos uma geração aí que foi livre, mas não traz o trono. Liberdade sem trazer o trono de Deus não é nada, irmão. Quer que eu te fale uma coisa? Ir até o local da adoração, ou ir até o altar da adoração, é uma coisa. Chegar até o trono é outra. Então a igreja, ela entendeu um pouco de adoração. Ela fica aqui adorando, noiada. Yeshua. Muito bom isso. Qual é o próximo passo agora? Entrar no trono. Para entrar no trono tem que ter adoração. Mas se você não entrar no trono, você não traz ele. Então você vai ficar noiado só na adoração. E sabe o que é isso? Ficar noiado só na adoração é adorar Deus para arrebentar na igreja. E tem que adorar mesmo. Eu não gosto de gente mole não. Tem que adorar mesmo. Só que chegar na segunda-feira é estabelecer o trono de Deus. Quem está entendendo aí? Não adianta você piruletar, pular, virar, chacoalhar, e cambalhota, e na segunda-feira você está com a mesma vida sua. Sem estabelecimento do trono de Deus, você está noiado. O trono de Deus, ele é estabelecido em tudo, irmão. Na minha vida, no meu trabalho, tudo. Então, você tem que entender isso. Na minha casa, na minha família. Estabelecer o reino de Deus, a verdade dele. O Senhor quer que a igreja seja modelo para a terra. E eu profetizo que essa casa vai ser modelo para essa região. Eu profetizo que nós vamos ser modelo. As pessoas vão olhar para nós, vão fazer igual eles lá, ó, porque ó, aqui vai ser diferente. E não vai precisar a gente ficar criticando ninguém mais, irmão. É só fazer o que é correto. Quando você faz o que é correto, as pessoas vão olhar, aquilo lá é o correto, vamos fazer. Mas nós temos que fazer. Foi o que o Mardoqueu falou para Esther: Esther, você vai morrer, negócio. Você acha que você vai ficar belezinha na estrutura do palácio aí? Que a estrutura vai te proteger? O sistema estrutural do palácio vai te matar. Por quê? Porque dentro do palácio tem a Amã. Quem entende aí? Dentro do palácio tem a Amã. Tem o rei, mas tem a Amã. Então o sistema do palácio mata. Então olha, seja uma pessoa de altar, mas vai além. Chega no trono, porque nós não podemos ser uma igreja, irmão, que chapa tudo no domingo, adora tudo no domingo, mas não transforma nada nas ruas. Sabe o que é a igreja livre? Que você pega na adoração, tá pegando fogo, mas não faz nada na rua. Bom, a igreja não é só aqui dentro. A igreja recebe aqui para transformar lá, amém? O que você está recebendo hoje aqui como palavra é para você transformar lá fora. Ô Esther, se você não se prontificar a salvar a terra, você também morrerá. Ou seja, irmão, se a terra vai ser salva por nós, e se nós não fizer, nós somos vítimas daquilo que nós mesmos não fazemos. Se eu não transformo a terra, eu vou ser assaltado por aquele mesmo cara que eu não evangelizei. Uhul! Você está entendendo isso? Se você não transforma a terra, você vai ser roubado por aquele mesmo cara, ou alguém que é corrupto vai roubar alguma coisa de você pela mesma pessoa que você não evangelizou. Ah, mas a minha cidade está com muita corrupção. É o reflexo de uma igreja que não está transformando. Então nós temos que entender agora, irmão, que não é tempo de ficar gritando e batendo, é tempo de interceder, ir para a rua, orar e tocar nas pessoas. Não adianta ter adoração se não chegar no trono.
Foi por isso que Jesus rascou o véu de alto a baixo. Parou com isso, não é só santo. Agora todo mundo entra no santo do santo. Chega até chega até Cristo. É Deus. E o maior desejo dele é que nós chegamos trazendo. Sim, a gente só manifesta aquilo que a gente estabelece. Uma geração de liberto que não estabelece é uma liberdade sem estabelecimento do governo de Deus. E uma liberdade sem estabelecimento do governo de Deus. Ou seja, está que nem o povo de Israel lá, quando olhou, nossa, versículo 18 de Isaías 25. Bem concebemos e tivemos dores de parto, porém demos luz a vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. A igreja precisa estabelecer o trono de Deus, porque estabelecer o reino é trazer livramento à terra, irmão. Só voltar, mas não estabelecer o reino de Deus é dar luz ao vento. Ou seja, é dar luz, quando eu falo é parir o vento. É assim que o povo se sentiu quando eles olharam aqui. Nossa, nós sofremos, gememos pelo que nós acreditávamos. Lembra depois Isaías 26, você vai entender o que eu estou falando. Que o povo disse que orava. Sabe, irmão, o apóstolo Jesus falou uma frase essa semana que ficou no meu coração. Tem muito culto para Deus que não é de Deus. Tem muito culto sendo feito para Deus, mas que não é de Deus. Por quê? Porque a igreja não entende o que é adoração, não entende o que é o propósito do reino, não entende nada. Então é um culto com nome para Deus, mas na verdade está sendo feito para os homens. Está sendo feito para os homens. Então é um culto para Deus que não é de Deus, está cheio. Pessoas que querem isso aqui. Isso aqui é uma bala de canhão que mata um menino. Sabia o microfone? Microfone na mão é uma bala de canhão para matar meninos que não cresceram ainda. Quem não se submete, que não aprende, que não senta, quando pega isso aqui, a soberba vem. Porque aí vem os elogios, vem tudo, eu não sabe lidar com isso. Aí quando, nossa, você tá bom demais. Aí morre porque é uma menina. Tudo tem que ter o tempo de crescer, irmão. Então, ou seja, o culto que é feito para Deus, mas não é de Deus, não agrega nada para a terra. É por isso que a igreja não está transformando nada. Ah, meu culto é para Deus, e daí? É de Deus. Uma coisa é ser feito para Deus, outra é ser de Deus. Então, ou seja, nem tudo que eu faço para Deus é de Deus. Então o que eu tenho que olhar? O que eu estou fazendo é de... ou é meu? Porque eu posso fazer uma coisa para Deus que não é de Deus, é minha. Então essa é a visão da igreja. Tem hora que a igreja precisa e ouvir Deus e parar de ouvir Deus. Quando a igreja para ouvir Deus, Deus estabelece o que é dele. O nosso culto volta a ter o gostinho dele. O nosso culto volta a ter o cheiro dele. O nosso culto volta a ter a festa dele, a dança dele, a comida dele, tudo dele, porque é dele. Mas tem lugares que estão exalando mais o perfume do homem, mais o perfume da idolatria gospel do que de Deus. Então, na estrutura do palácio, a palavra é: se não sai, ou se nós não vamos até o rei para trazer o trono à terra, para salvar a terra, nós também vamos morrer.
Esther, se você não abrir a porta e entrar até o rei e trazer o trono do rei para a terra, você também vai morrer. Amém? Eu quero encerrar aqui, irmão. Nós somos uma geração de Esther. De Vaste nós não somos, em nome de Jesus. Porque a geração de Vaste é aquela que não responde ao chamado. A geração de Esther pode ser uma geração que está em dúvida. Ela ficou com medo. Esther ficou com medo. E quem é filho não tem medo. Por quê? Porque não é mais escravo. Uma característica de um escravo é o medo. Agora uma característica de um liberto é o quê? Coragem. Por que Esther estava com medo de ser morta? Porque ela não estava na mentalidade. Ela estava no palácio, era a rainha e estava ainda com a mentalidade. Nós não entramos aqui o que Esther fez, orientada por seu tio, para chegar e ser escolhida por ser rainha. Vocês conhecem a história? Ela fez tudo que o rei gostava. Certo? Para ela ser rainha, ela foi lá, ela escolheu as pérolas que o rei gostava, os perfumes, ela vestiu conforme o eunuco ensinou ela. Falou, vai dessa forma aqui que o rei gosta. As outras meninas, quando viram riquezas, tesouros, ficaram noiadas, foram lá, já pegou as roupas, já pegou tudo, já se prequetou, já ficou pegando do bom e do melhor, ficou doida, noiada. Ela não, ela ouviu o cara, por mais que o coração dela quisesse outras coisas, ela ouviu o cara que conhecia o rei. Então foi assim, sabe quem que esse cara significa? O Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, que ele conhece o rei, ele vai falar para você o que você tem que fazer. Ela ouviu lá o eunuco, e quando ela ouviu o eunuco, ela falou assim, eu vou fazer o que ele falou. Sabe por quê? Porque ele está aqui, ó. Ele conhece o rei, ele vive com o rei. Deixa essas abestadas fazer o que elas querem fazer aí. Se elas querem fazer do jeito dela, não. Ela vestiu o que o rei gostava que vestisse. Ela colocou os brincos e as joias que o rei gostava. Colocou a maquiagem que o rei gostava. Ela colocou o perfume que o rei gostava. Ela fez o tratamento, o relaxamento do seu corpo, do cabelo que o rei gostava. E aí quando o rei olha para ela, ele fala assim, essa é a mais bela de todas as mulheres. E a mais sábia. Ou seja, você quer saber o que o rei gosta? Igreja, quer saber o que o rei gosta? Conversa com o eunuco Espírito Santo. Quer saber o que o rei leva para Regai? A igreja tem que olhar para o Espírito Santo. Ele está aqui. Quando Jesus foi, ele falou assim, não vos deixarei órfãos. Ó, o nosso irmão falou para nós, não vos deixarei órfãos, vos darei outro consolador. Ele fala para nós o que nós temos que fazer, irmão. Ele fala. Espírito Santo, ele fala. E quando nós entendemos, nós não morremos. Cara, quando eu olho para Mardoqueu, eu falei, que paizão, hein? Colocou lá. E depois, quando estava desalinhando, foi lá e torqueou, alinhou. Falei, o que você está achando? A igreja precisa de pais introdutores que colocam e olham e analisam. É o que Cristo fez com os discípulos. Quando os discípulos davam uma vaciladinha, ele falou, vem cá, não é vocês que estão expulsando demônio. Não é por vocês. Calma aí, não é vocês que estão fazendo. Deixa eu ensinar vocês. A igreja precisa de pais introdutores e filhos que respondem. Se Esther não tivesse respondido, não tinha valido de nada Mardoqueu ter colocado ela no palácio, irmão. Ou seja, eu não quero ser uma igreja que não dá resposta ao Pai, amém? Nós somos uma igreja que vai dar resposta ao Pai, querido. Eu sou parte de uma igreja que vai dar resposta ao Pai. Nós somos parte de uma igreja que não vai perder a coroa. Responde ao chamado de edificar uma geração. E nós vamos responder a esse chamado. A terra está sendo destruída, mas não vai ser destruída, irmão, porque nós vamos manifestar a cultura do céu, amém? Irmão, nós vamos encher essa igreja de homossexuais. Vai vir, irmão. E você não vai criticar não, sabe por quê? Porque o Senhor tem falado isso comigo. Eu fui um cara que critiquei muito. O Senhor tem falado, vai encher, vai entrar aqui. Eu
estava orando por uma pessoa da minha família, o Senhor falou assim, só não tem que orar, você tem que levar ela para onde você congrega. Você tem que levar lá, cara. Ah, mas Senhor, não, você não tem que ter reputação, você tem que levar ela. E se for com o parzinho? Leva o parzinho também. Mas Senhor, leva. Você não está pregando a verdade? Você não diz que conhecereis a verdade vos libertará? Não é você que vai fazer, quem vai fazer sou eu. Então se prepare, irmão. Vocês estão preparados para aconselhar a pessoa desse jeito? Pô, nós somos para salvar a terra, irmão. Nós somos para salvar a terra. E sabe uma coisa? Você está preparado para entrar aqui? Um homossexual vir aqui, ser curado por Cristo, virar homem e você dar sua filha para casar com ele? Ah! Você está preparado? Ou você não crê no evangelho que transforma? Pregar é bonito, praticar que é o difícil. Você está preparado para entrar uma lésbica aqui? Jesus limpa, liberta, você pega e dá seu filho que você trata para casar com ela. Você está preparado para eles serem pastores dessa casa e pastorear essa casa? Você está preparado para que eles sejam enviados como apóstolos, como missionários? Tudo começa quando nós saímos do palácio. Tudo começa quando nós respondemos um chamado, irmão. Tudo começa quando respondemos um chamado. Vamos ficar de pé. Vamos ceiar o Senhor com compreensão nessa palavra, irmão. Com muita compreensão nessa palavra. Com muita compreensão. Essa palavra é uma palavra assim, ó, como um tiro certeiro em nós. Chore